O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 13h. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Mais de 32 mil denúncias de campanhas irregulares são investigadas pelo TSE. Financiamento Minha Casa Minha Vida exige repasse prévio para uso do FGTS. Conheça os benefícios para quem é mesário em eleições. E veja também. Uau, uau, uau. Eu sou do tempo do rádio, né? Da sonoplastia, feita não com disco, mas feita mesmo na colocação, na vocação do sonoplasta. Por isso eu estou falando de emergência 190 fazendo a sonoplastia. Muita coisa importante nós vamos ter hoje aqui com o Capitão Mendes, ele é do Copom. Por lá passam todas as ocorrências da Polícia Militar no Vale do Paraíba. Não perca, é muito importante daqui a pouco no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial. O TSE já recebeu mais de 32 mil denúncias de irregularidades eleitorais. Essa é a campanha mais curta dos últimos 18 anos. E não foi só o prazo de propaganda que ficou mais apertado. As regras restringiram ainda mais as possibilidades de doações para as candidaturas e, caso sejam descumpridas, a punição ocorrerá mesmo se o candidato já tiver sido eleito. Fixar propaganda em bens públicos, como os dos postes, por exemplo, não é mais permitido de acordo com as novas regras de campanha estabelecidas pelo projeto de reforma política. Os trabalhos de campanha começaram este mês, a partir do dia 16. Bandeiras, comícios, carros de som e distribuição de santinhos devem seguir os novos procedimentos. Para a coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o comportamento dos candidatos agora vai servir de teste. Será um teste essas eleições, né? Nós teremos pela primeira vez essas novas regras, então vamos observar como os candidatos vão se adaptar, como que eles vão criar diante desse novo quadro e como o legislador vai se comportar depois disso, né? Depois das eleições. Entre as principais mudanças estão a duração da campanha, que passa de 90 para 45 dias. O período de propaganda eleitoral no rádio e na TV diminuiu de 45 para 35 dias. No material de rua, estão proibidos o uso de placas, faixas, cartazes e pinturas de muros. Ficam liberados adesivos para carros, mas só no formato de 50 centímetros por até 40 centímetros, ou microperfurados no tamanho máximo do para-brisa traseiro.
A campanha nas redes sociais é permitida, mas sem mensagens ofensivas contra os adversários. O candidato que descumprir as novas regras eleitorais vai ser punido, mesmo se já tiver sido eleito. A pena pior, a pena maior é multa, né? Então vai doer no bolso do candidato se ele fizer propaganda eleitoral errada. Ou podem gerar lá na frente, se ele ganhar a eleição, até a cassação do diploma, o que significa, se eu não tenho diploma, eu não posso exercer a função. Então, de repente, o candidato age mal, acaba se elegendo, praticando ilegalidades, e aí ele acaba não tomando posse. Uma nova instrução modifica as regras de financiamento do projeto Minha Casa Minha Vida. Para cumprir com uma exigência do Tribunal de Contas da União, a Caixa Econômica Federal só poderá fazer o financiamento para o programa mediante o repasse prévio de recursos do FGTS. De acordo com o governo, esta é uma medida preventiva. Uma medida publicada no Diário Oficial da União de hoje desautoriza que a Caixa Econômica Federal use recursos do FGTS para financiamentos de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. A medida já está em vigor e já deve ser aplicada aos processos em andamento. A determinação atende a uma exigência do Tribunal de Contas da União. No final do ano passado, o TCU decidiu que o Ministério das Cidades deve registrar o montante correspondente aos adiantamentos concedidos pelo FGTS à pasta, de modo a evidenciar que se trata de operações de crédito. Em junho do ano passado, o TCU questionou 13 pontos das contas do governo de 2014. Um deles, os adiantamentos concedidos pelo FGTS à União para despesas do programa Minha Casa Minha Vida entre 2010 e 2014. Para o tribunal, indícios de uma pedalada fiscal. De acordo com o texto publicado no Boletim Oficial de hoje, a medida também considera a necessidade de o Ministério das Cidades melhor administrar os recursos do orçamento que estão sob responsabilidade da pasta. Fique agora com o plantão da redação. E neste domingo, dia 2 de outubro, o Repórter Setorial faz a cobertura completa das eleições 2016 com os candidatos a prefeitos de Pindamonhangaba e cidades da região. Em uma transmissão ao vivo pela TV e pela internet, às 10 da noite, você vai acompanhar os resultados oficiais com a participação de analistas, políticos e candidatos. E a Penitenciária Feminina 2 de Tremembé está com um projeto de remissão de pena pela leitura. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a ação ocorre em 12 unidades prisionais do estado e é inédita no Vale do Paraíba. 20 presas participam do projeto em Tremembé. Após o ciclo, elas escrevem uma resenha que é encaminhada para a primeira vara de execuções criminais de Taubaté. Se forem aprovadas, recebem a remissão. E com a aproximação do 12 de outubro, milhares de pessoas fazem a romaria até Aparecida. Por causa disso, a CCR Nova Dutra lançou uma campanha para orientar motoristas e romeiros. Mais de 60 mil folhetos com dicas de segurança serão entregues ao longo de toda a rodovia. E para evitar riscos como atropelamentos e acidentes, a Rota da Luz SP seria o caminho mais seguro para os romeiros. Kívia Henning, Repórter Setorial. Outubro se aproxima e com ele a campanha de combate ao câncer de mama e de colo de útero. O lançamento da campanha edição 2016 já está acontecendo em algumas cidades da região do Vale do Paraíba. Um alerta para a mobilização em relação à doença, promovendo a realização de exames e o acompanhamento dos resultados das pacientes. Em parceria com a radiodifusora, a Rede Novo Tempo de televisão realizou o último debate com os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Foram 2 horas ao vivo pelas ondas do rádio e pelo facebook.com/repórter setorial. Todo o conteúdo pode ser conferido pelo youtube.com/repórter setorial. E no próximo domingo, o eleitor decidirá o futuro do município. Eu costumo dizer que a eleição é a base de tudo. É desse processo eleitoral importantíssimo, que é o pleito municipal, que partem as propostas para o Estado, para a União, enfim, é o nosso futuro. E neste último debate promovido pela radiodifusora com a TV Setorial, a rede RVC, o Estúdio Gonzaga Som, que você tem a oportunidade de fazer a sua escolha em definitivo.
do prefeito ou da prefeita, dos vereadores, aqueles que vão conduzir a nossa vida nos próximos 4 anos. Portanto, é importantíssimo você estar atento e assistir a este último debate, porque daqui, desse ambiente, vai sair aquele ou aquela que vão governar aí os nossos destinos pelos próximos 4 anos. Não perca, portanto, essa oportunidade cidadã. Os brasileiros esperam que a inflação fique abaixo dos 10% nos próximos 12 meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, após um ano de alta, esta é a primeira vez que o indicador alcança a marca de 9,8%. Os consumidores brasileiros esperam que a inflação fique em 9,8% nos próximos 12 meses. Essa é a primeira vez em que o indicador fica 2 meses seguidos abaixo da marca dos 10% desde julho do ano passado. De acordo com a FGV, para os consumidores com renda familiar acima de R$ 9.600, a inflação prevista vem caindo há 7 meses seguidos. Entre os consumidores de menor poder aquisitivo, essa perspectiva se manteve nos últimos 3 meses. Já para os consumidores com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800, o indicador tem oscilado. A proporção dos consumidores que esperam inflação superior a 10% nos próximos 12 meses caiu de 34,7% para 34,3%. Segundo a pesquisa, houve aumento na proporção de consumidores que prevêem inflação dentro da meta. O índice subiu de 5,3% para 6,7%. O Repórter Setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você fica sabendo. Novas regras para provas de habilitação dificultam fraudes na emissão da CNH. Aguarde um instante, voltamos já.